Boa tarde e bem-vindos. É um prazer para nós estar a ser recebido em Torres Novas. Vamos dar início a mais um programa A Voz da Mente. Sejam bem-vindos. O espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como escutas a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou a Carla Correia. Eu sou o Nelson Oliveira. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje não estamos aqui para dizer como devem viver a vossa intimidade. Estamos aqui para pensar juntos sobre aquilo que tantas vezes se vive em silêncio. Não é um programa clínico. Não é um programa provocatório. É um espaço de reflexão. Consciente, com leveza, respeito e humanidade. E quando falamos de casal, falamos de relação humana, independentemente da orientação ou identidade de género. O que nos une aqui é a vontade de compreender melhor o vínculo e não de o rotular. Quando falamos de intimidade, estamos mesmo a falar de sexo, Nelson. Já vamos falar sobre isso. Às vezes no silêncio da noite fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Porque você me deixa tão solto? Porque você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece só. E se eu me interessar por alguém, e se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Vamos fechar, vai. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Agora sim, precipitei-me, não sei se perceberam. Quando falamos de intimidade, estamos mesmo a falar de sexo? Olha, passa-me aí água, se faz favor.
Carla, podes-me passar a água, se faz favor? Assim tá bem. Assim podes ir buscá-la. Ok. Bom, quando falamos de intimidade, estamos mesmo a falar de sexo. Há casais que dormem juntos e acordam muito longe um do outro. Então, temos aqui logo uma diferença, não é? O que é que podemos diferenciar as duas coisas? A forma como eu falei contigo. Qual é a brusquidade da situação? Eu vou na mesma beber água. Só que a forma como eu te peço para beber água, a forma como eu comunico para beber água é que faz toda a diferença. O que é que sentiste a primeira vez que eu te pedi para beber água? Estavas armado em parvo. Então, nós podemos diferenciar a intimidade emocional de ato sexual. E os dois têm o mesmo resultado final. Então, a intimidade emocional não é um ato sexual, mas é o que predispõe a um ato sexual. Podemos dizer que seja uma conexão mais profunda, acima de tudo, que promove segurança, efetividade na conexão amorosa, não é? E ela torna a nossa relação mais consciente, mais empática e provavelmente, noutro período de tempo que eu acabo a minha água, não preciso te pedir, tu irás-me servir. E a simpatia e essa entrega recíproca acontecer. For assistida e mantida e elogiada, porque a reciprocidade do elogio também faz toda a diferença. Então, muitos dos casais que ainda hoje estão juntos podem ter perdido esta comunicação. Certamente que a primeira vez que eu convidei alguém para sair a jantar, eu não disse, então, vamos jantar? Talvez eu tenha dito, então, trabalhas aqui? Passei por aqui e cruzei-me contigo, sem querer. Vais jantar a que horas? E aqui começa tudo, não é? Então essa intimidade, ela pode ser transformada numa conexão que é mantida. Então e depois? Já não sustentamos essa conexão, já é por obrigação. O problema é o depois. O depois pedimos a água com brutalidade, sabendo que tenho sede e preciso de a beber. Podemos chamar isto de amor, ou como estávamos a falar, é mais uma relação de ato sexual, em que os dois desejam ter, mas a forma como é construída, perde-se a comunicação, não há ambiente para a mulher se expor, a segurança e a confiança fica abalada, a conexão emocional perde e a intimidade do casal desce. A sexualidade também requer a intimidade, esta consciência emocional. Quando nós criamos esta intimidade, este espaço de abrir para conversar, para se expor, então estamos a construir essa tal segurança emocional, em que nos podemos expor e podemos falar. Ser autêntico também é ser vulnerável. E aqui é importante diferenciar vulnerabilidade de fraqueza, de insegurança. Estados de fraqueza não existem, mas existem estados de vulnerabilidade. Por eu falar de forma abrupta, pode significar que eu tenho vulnerabilidades de stress ou de ansiedade, que se tivermos uma maturidade relacional, a forma como eu peço a água pode revelar mais de mim do que da própria relação, se tivermos uma maturidade relacional, não é? Agora, esta intimidade do relacionamento faz predispor a ato sexual, continuamente. Então, essa separação é necessário sabermos. Intimidade sem sexo nutre a alma e sustenta a relação na sua continuidade. E vamos lá falar que a atividade sexual chega ali um determinado momento da fisiologia humana, pode se tornar mais difícil de uma forma genérica ou habitual. E então é a intimidade que vai fazer com que este casal permaneça durante mais tempo, não é? Bom, se isto correr mal... Então entrei aqui de machado, não é? E veste bem agora, veste bem. Então a malta deve perguntar porque é que eu trouxe o machado, não é? Então é muito simples. Quem agarra no machado manda. E se isto não estiver a correr como eu quero que seja, ele está afiado para cortar aquilo que tem que ser. Está dito. Quem agarra o machado manda. Então o machado representa muitas das vezes a comunicação que temos com outra pessoa. E muitas das vezes essa comunicação é afiada, é agressiva, é de presença de autoridade. E às vezes a fisiologia entre o homem e a mulher, ela é diferente. Um homem, só pela sua voz, é um pouco diferente. Pela sua estrutura, é um pouco diferente.
Então eu pedir a água de uma determinada forma, querida, passa-me a água se faz favor, gosto muito de ti. Estou a ser o mais carinhoso que posso. Só que o meu fiado é muito vigoroso. Então esta também é uma forma de comunicação típica de género, não é? Que deve-se ter esse tipo de atenção. Quem manda é quem agarra o machado. A figura da autoridade é quem usa a arma. Mas, na realidade, é isso que nós hoje também queremos falar, de que forma é que nós podemos ter o machado sem ferir a outra pessoa, que a gente possa ter o desejo ou a intimidade de querer construir uma vida que nós desejamos ter. Então, as relações saudáveis não se vão construir de armas na mão. Não é a forma de falar mais alto que nos faz entrar em conexão. Há quem diga que quanto mais gritamos, mais nos afastamos. Mais distantes estão os nossos corações. Gritamos para nos fazer ouvir na distância de 1,5 m, 2 metros. Se entrarmos num café em determinados períodos de tempo, as pessoas gritam porque toda a gente grita para se fazer ouvir. Numa reunião, num jantar de Natal. Toda a gente se quer fazer ouvir. Significa que já ninguém nos consegue sentir. Então vamos nos afastando. Quando nós estivermos a gritar mais com alguém, não é pedir fala mais baixo, porque eu não te estou a ouvir, porque isso ainda pode fazer com que o outro fique mais agitado. Fala mais baixo que eu estou aqui ao teu lado. Claro que ele sabe que deve falar mais baixo, ou ela sabe que deve falar mais baixo. Mas o que faz afastar significa que o estado emocional que nós estamos a ter, ou o meu machado, já te está a ferir. E é isso é que devemos às vezes de refletir. Não é? Mas, do outro lado, temos a mulher, não é? Que neste caso sou eu que estou aqui a personificar. Yes. E eu tenho, ao contrário do machado, eu tenho uma chave. E a chave acaba por simbolizar a autenticidade, acaba por simbolizar conhecimento, é a expressão feminina da sensibilidade, da consciência e também da força, vista de uma forma diferente. Muito bem. E depois tenho também aqui a flor. E a flor que simboliza a delicadeza, que simboliza a beleza natural, a suavidade, mas ao mesmo tempo também a renovação. Ela simboliza o amor e também a paixão, neste caso porque é a rosa vermelha. É o outro lado do relacionamento. Sabes, mas é o machado que constrói a casa. Sim, mas é a chave que permite entrar. Avança. Então trago-vos aqui uma canção que é cantada por um homem. É importante perceber isso. Chico Buarque. E que na sua delicadeza, na sua sensibilidade, sente desta forma. Oh, meu amor, tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, a minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, oh, meu amor, tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos, indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz, meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Oh, meu amor, tem um jeito
de me deixar maluca. Quando me roça a nuca, quase me machuca, com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas, quando ele se deita. Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os cheios, me beijar o ventre, me deixar em brasa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Muito bem. Tão bom. Vou pegar na flor outra vez, para dizer que a flor não exige. A flor abre quando o ambiente é seguro. Nelson, porquê é que o desejo parece desaparecer com o tempo nos casais? O desejo, ele não morre. Ele só deixa de ser exercitado, estimulado. E aqui há uma diferença de género que precisa de ser falado. Provavelmente ele não desaparece, apenas está cansado ou entra em desuso de não ser usado. O homem precisa de sexo e a mulher precisa de amor. E aqui começa a grande diferença entre homem e mulher, ou género, ou no casal. Um que procura mais a relação sexual e o outro procura mais a relação de amor, de empatia, de segurança. Então toda a flor, ela abre quando o ambiente é seguro. Vamos entrar na época em que vemos as flores abrirem. Mas elas precisam de sentir a temperatura, o ambiente que é propício para elas abrirem. Então, muitas das vezes, podemos desejar abrir uma flor sem criar ambiente para ela. Quem percebe da agricultura sabe perfeitamente que toda a colheita é semeada em determinados momentos para produzir um determinado resultado. E aqui, as estações do ano ensinam-nos no melhor momento de o fazer. A relação de casal não é tão diferente desta forma de ser. Então, é que eu vou pôr aqui uma coisa um bocado chata. Então, dá aquele teu toque. Vou dizer uma coisa que não devia dizer. Pronto. Olha que tem uma chave. É que o homem é um cão. Há pessoas a dizer que sim. E a mulher é um gato. Neste caso, uma gata. Uma gata. Bom, o que é que isto significa? Quem tiver cães em casa sabe que os tem que levar à rua. E a saúde do cão é pela forma como sai à rua e até que olha para outras cadelas. Tem uma chave. Sabendo que não se interessa por elas, mas que pode precisar dessa fisiologia típica do cão. Então o cão precisa de ir à rua, precisa de conviver com outros, precisa ter o seu momento de expressão ou de saída e de convivência exterior. Já o gato gosta de ficar em casa, sossegado, na sua intimidade. E toda a fisiologia do gato, eu saio à rua quando eu sentir e me apetecer. Ai de quem me diga o que eu tenho que fazer. Eu estou a rimar sem querer. Mas pronto, vamos continuar. Bom, e então o cão precisa mesmo de sair. E o gato precisa ter a sua segurança e intimidade de casa.
Então, se comparássemos o cão ao homem, iríamos saber que a fisiologia ou a intimidade de comunicação social do homem é que muitas vezes precisa ter o seu grupo exterior, ou a sua atividade exterior. Isso não significa que anda à procura de cadelas lá fora, porque ele sabe que tem um gato em casa. Uma gata. E a Ana Gata quer estar. É para a plateia, a maioria são mulheres. E o machado está aqui em cima da mesa. Não testigo. Então, às vezes, é preciso a gente entender que esta diferença entre géneros não significa separação do casal. Às vezes significa mais que o homem, para ser estimulado, tem que ter um determinado ambiente e a mulher, para ser estimulada, tem que ter outro ambiente. O problema é quando o gato quer que o cão seja gato e quando o cão quer que o gato seja cão. E aqui começa a diferença de comunicação. Nós não podemos pôr uma coleira no gato e obrigá-lo a sair à rua, apesar de já existirem gatos treinados nesse sentido, mas daqui desta metáfora que estamos a falar. E muitas vezes acabamos por impor a minha vontade sobre a vontade do outro. E esta imposição leva a que haja este momento de intimidade que entra num processo de desconexão, pelo incumprimento deste processo de comunicação. Então, quando nós incorporamos dentro de nós a comunicação de que se eu sou o homem e eu tenho uma maneira de ser, estar, sentir e agir, eu tenho que proteger a minha mulher que tem outra forma de ser, estar, sentir e agir. E esta consciência faz com que a relação possa ter maior respeito, intimidade, conexão. Tal como a mulher, o gato, que entende que ele precisa ter esta convivência exterior, que faz com que ele tenha uma melhor comunicação interior. E nós falámos ainda há pouco que o homem deseja sexo e a mulher deseja amor. Então, esta forma do homem desejar sexo e a mulher desejar amor, muitas vezes o homem é como um fogão. Tem sempre o bico aceso. É só dar gás que aquilo pega. A mulher, já há muito tempo que ouço esta, não é a minha autoria, que é como se fosse um forno de pão. Tem que ter muito aquecimento para podermos pôr o pão. Tirar o pão, coisinha muito cara. Bom, isto faz a diferença em que, por vezes, se nós dermos um bocadinho de gás ao homem, mantemos sempre o bico aceso, né? E o homem tem que ter a consciência de que para eu sentir a minha mulher que me ama e que me deseja, eu tenho que lhe fornecer esse tipo de aquecimento. É uma reciprocidade. É uma reciprocidade. Aqui a grande questão é que muitas das vezes nós queremos, homens, queremos ter o sexo sem procurar desenvolver esse ambiente ou essa segurança. E muitas vezes nós, mulheres, queremos ter a segurança do ambiente sem nunca termos dado a relação sexual. Esquecemos desta forma de ser. Isto pode fazer com que leve a ressentimentos ou discussões entre os dois. O homem precisa do sexo para se sentir validado, desejado, amado, confiante e seguro. A mulher precisa de um ambiente seguro, de compaixão, de amor, de atenção, de elogio, para presentear na atividade sexual. A grande questão é que se um dos dois se anulou e deixa de entender que esta comunicação faz parte do casal, o primeiro a ter a consciência tem que ativar. E muitas das vezes é a mulher que procura a terapia e que descreve o homem desta forma que ele só está de bico aceso e espera que eu lhe dê gás, mas não sequer prepara o forno para fazer o pão, se é que me estão a entender. E aqui entra o terapeuta que diz à mulher: é óbvio que podemos estar aqui a falar mal do cão. Ou podemos querer entender o cão e dar-lhe um ambiente onde ele possa se expressar nessa conexão. E neste caso estamos a falar numa conexão sexual. E depois então canalizar para que eu, gato, o que é que eu preciso que tu me dês? Eu, mulher, o que é que eu preciso que eu te ter? O mesmo acontece quando eu tenho um homem sentado à minha frente e desenvolve esse tipo de ação. Dizer, eu já não tenho relações sexuais com a minha mulher. E começa a contar os dias. Então, esta falta de conexão pode fazer com que esta empatia da relação ela possa ser diminuída. E aqui, então, o desejo físico ele possa reduzir. Então, o desejo ele não vai embora. Ele possa estar cansado do momento em que eu não sou valorizada e o homem pode estar cansado do momento em que esteja sempre a ser castrado com o seu não. Então este desejo espontâneo ele acaba por se perder. Nós precisamos é trabalhar um desejo responsivo, que é aquele que é trabalhado dentro de nós, que é estimulado dentro de nós de forma contínua pela relação dos dois. Será que na geração dos nossos pais o sexo era um tabu? Será que hoje
as pessoas falam dentro da relação o suficiente ou ainda continua a ser um tabu? Nós evoluímos bastante nesses temas, de um ponto de vista teórico. Redes sociais e por aí fora, toda a gente tem uma expressão física corporal, como não se tinha, vou dizer um número grande para parecer que é mais válido, há 20 anos atrás. As redes sociais expõem-nos intimamente em determinados momentos, não é, da nossa vida, e se olharmos agora quando chegar a época do Natal, do verão, Natal só num sítio quente, mais ainda, não é? E então esse tipo de expressão ou de exposição é muito maior. A questão que se verifica é que a validação sexual, ou essa intimidade sexual, ela perdeu-se na comunicação. As pessoas se tornaram superficiais na conexão amorosa e começaram a viver estados de relações tipo flirt. A relação de prazer imediato, o desejo imediato. Já não tenho química contigo, mas eu nem trabalhei a parte amorosa contigo. Estou a trabalhar toda uma química responsiva dos dois. Quase que os dois géneros tiveram que assumir que os dois temos um fogo piloto e aquele que der mais gás ao meu fogo piloto é com este que eu quero ficar. Mas a vida mostra que a intensidade do amor fica quando nós sabemos sustentar. Quando eu te perguntava do tabu, era esta ausência de comunicação que hoje existe entre os casais. É sistemático as mulheres dizerem que no relacionamento prolongado começam a ter menos libido, não é? Sim. Dentro da relação, mas falam isso com as amigas, mas não falam isso com o parceiro. E o tempo vai passando e os relacionamentos vão passando cada vez mais passado e menos frequência de relação sexual e intimidade entre as pessoas. Yeah. Tal como disseste ainda há pouco e muito bem, que a flor só abre perante o ambiente. Então, quando o homem tem essa sensibilidade e cria um ambiente emocional para a mulher expressar também o seu lado emocional que ela quer sentir e o lado fantasioso que ela está e deseja vir a viver. Ela quer viver com o homem certas fantasias que ela tem, é com ele que ela quer ter. A grande parte das vezes o homem, pelos seus medos, inseguranças ou castrações anteriores, quando falamos de uma relação que não esteja totalmente saudável, este tipo de silêncio pode ser castrador. Então a necessidade de comunicar é importante, mas pode acontecer, como estás a dizer muito bem, temos cada vez mais informação sobre a situação, mas acabamos por não fazer uma conexão perfeita para dar espaço à mulher expressar, mas também o homem não tem espaço para poder comunicar. Quando o homem chega a casa e tem uma ideia diferente de conexão sexual, a mulher pode sentir-se, nem o forno está quente e ele já está a querer pôr o pão lá dentro, não é? Então isto não vai dar certo. Tal como a mulher pode desejar ter uma conexão emocional mais profunda e o bico do fogão já foi apagado há mais de 10 anos. Não há uma expressão sexual e então de repente o 14 de fevereiro, que teve aí há pouco tempo, às vezes faz-nos esquecer que todos estes hábitos e rotinas do casal se vieram a perder e ficaram todos lá atrás. Então às vezes nós temos grande parte da comunicação e as redes sociais são provas disso. Temos mais podcast e ideias e pensamentos que toda a gente expressa, mas em casa não os vivemos. O próprio 14 de fevereiro acaba por ser uma expressão comercial de uma relação amorosa e não tanto de uma relação de amor profunda e completa. Os jantares fora, as prendas que se dão, são formas de conexão, de marketing, não tanto de conexão amorosa, de desejo, de paixão, de querer. Então nós reagimos consoante o ambiente emocional onde estamos. A flor só abre na primavera, a minha mulher irá abrir quando eu lhe criar ambiente de conexão. Mas se este homem estiver apagado, eu, mulher, não o vou criticar. Eu vou perceber aonde é que eu te apaguei no momento da nossa vida. Onde é que eu te desliguei o fogão com tantos nãos. Onde é que eu te desliguei a nossa conexão com tantos amanhã, com tantas dores de cabeça. Então, assim, há bocado foi a visão de uma mulher, aquilo que o homem lhe fazia sentir. Agora vamos para a visão do homem, para aquilo que a mulher também o faz sentir. Chegaste com 3 vitãs e o ar de quem não tem muito mais a perder. O vinho não era bom, a banda não tinha tom, mas tu fizeste a noite apetecer. Mandaste a minha solidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora, com o teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Eu fiquei louco por ti, logo rejuvenesci, não podia falhar.
espírito aberto, às vezes andei perto da essência do amor. Porém no meio dos colchões, no meio dos trambolhões, a situação era cada vez pior. Tu despertaste em mim um ser mais leve. Eu sei que essencialmente isso se deve a esse passo inseguro e ao paraíso no teu olhar. Se eu fosse compositor, compunha em teu louvor um hino triunfal. Se eu fosse crítico de arte, havia de declarar-te obras-primas à escala mundial. Mas eu não passo de um homem vulgar que tem a sorte de saborear esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Acende o lume, dá-me o lume, dá-me o lume, deixa o teu fogo envolver-me até a música acabar. Dá-me o lume, não deixes o frio entrar. Faz os teus braços fechar as asas, há tanto tempo a acenar. Voltando aqui à parte da comunicação, Sim. que eu acho que é um problema Onde muito nós estávamos. importante, é uma questão relevante aqui nos relacionamentos. Muitas das vezes acontece a ausência dela, que é a ausência da comunicação, no sentido em que o homem, quando não há uma discussão no momento, ela já pode ter existido lá atrás, mas se naquele momento não há uma discussão, ele faz-se de inocente e continua a conversa ou tenta criar ali alguma situação como se nada tivesse acontecido. A mulher, por seu turno, não é assim. Quando há alguma coisa que não está bem, ela precisa desabafar, ela precisa deitar cá para fora. O que é que se passa? Não dá para esquecer nem fazer de inocente. Será que os homens e as mulheres acabam por viver a sexualidade da mesma forma? Ok. Essa forma de sexualidade e de expressão que estás a falar, mais uma vez, é quando nós nos dirigimos à mulher, que ela precisa ter palco para se expressar nas emoções que está a sentir, garantindo que o ambiente é seguro e que mesmo nas vulnerabilidades que ela está a ter, que ela se possa expressar com a pessoa que ela escolheu para viver, Claro. à partida o amor da vida dela. Então, essa necessidade ou esses silêncios, quando se instalam no próprio casal, podem vir a dificultar estas curas destas vulnerabilidades que se vieram construir. Nós, homens, achamos sempre que a mulher tem uma memória bastante profunda, detalhada e muito completa. O homem é muito mais objetivo, singular, não ia dizer superficial, mas ele acaba por ser mais racional. Então, o próprio desenvolvimento cerebral do homem e da mulher é um pouco diferente. Então, aqui já estamos a falar de fisiologia, neurofisiologia, isto para retirar o arquétipo que o homem é o insensível e a mulher é a sensível. A forma como cada cérebro está estruturado e a própria química orgânica de cada corpo também é diferente. Então, a forma como a mulher sente, ela acaba por trazer a parte emocional à relação do casal. O detalhe, a presença e o discurso ser mais complexo ou completo faz com que essa comunicação ela é a forma como ela tem que ter palco de se expressar. Grande parte dos homens só ouve 1 mais 1, 2, num discurso de 15 minutos, quando corre bem, ou de meia hora, ou de hora e meia. Então, isso não significa que o homem não está atento. Às vezes é a forma como ele reage ao pensamento da mulher, não tem a forma detalhada dessa situação, acabando a conversa por dizer: porque é que não disseste logo? Se era isso que tu querias, porque é que não me disseste logo? Então é importante reconhecermos que às vezes não é o homem que não tem a atenção e a compreensão, ele só não está a entender é a comunicação da mulher. Qual é a parte emocional que ela quer chegar? Aonde é que eu errei desta vez? O mesmo se passa o homem para a mulher. Quando é demasiado objetivo, dá a sensação que é demasiado superficial. Ele não liga a isto, ele não quer saber disto. Então esta linguagem diferente do homem para a mulher é uma relação de género que tem uma base neurológica, neurofisiológica.
Mas também podemos falar do ponto de vista sexual, em que a própria excitação masculina é diferente da excitação feminina. O homem é muito físico e depois vem a parte emocional. E a mulher é mais emocional e depois vem a parte física. E essa é a componente que nós também devemos saber, que por vezes eu, homem, possa querer elogiar essa parte física da minha mulher, mas na realidade eu tenho que desenvolver a minha qualidade emocional do enaltecer, que é a forma como a mulher gosta de o sentir. Quando nós recuamos no tempo, atrás do tempo, e quando o homem se relacionou com a mulher, podemos recordar que ele começa por... Gosto muito das tuas botas. Fantástica conjugação com o teu vestido. Incrível. Tiveste cuidado com o teu cabelo, não é? Olha, a cor vermelha nos teus lábios fica-te impecável. Porquê é que isto se veio a perder depois? O homem deixou de ler moda? Na realidade, a primeira vez que ele o disse, ele sente que é uma forma de comunicar que a mulher iria apreciar. Então, quando o nosso homem deixou de o fazer, nós vamos lhe pedir: comprei estas botas. Gostas de ver? Gostas desta cor dos lábios que eu coloquei? E este meu novo vestido? Isto irá treinar o nosso homem a que ele consiga falar e consiga se expressar. Mais uma vez, a conseguir comunicar e a dizer essa forma de estar. Há uma ausência grande na predisposição dos casais de um para o outro. De se entender estas diferenças e de estar predisposto a querer melhorar em prol de um relacionamento mais saudável, ou as pessoas não estão bem viradas? A diferença começa é que todos estiveram para aí virados. A diferença é que ao longo do tempo, com tantos nãos ou sims ou indisposições de ambas as partes, ausências ou trabalhos ou esquemas maquiavélicos que vamos construindo na vida para pagar contas que vamos chegando, vamos nos anulando de elogiar, de comunicar com outra pessoa. Não criamos momentos em que podemos chamar a atenção de que, olha, eu hoje vesti-me desta forma para ti. E então eu sinto-me elogiado. E em reciprocidade eu tenho a necessidade de te elogiar e de te dizer que eu apreciei a forma como tu te vestiste para mim. Talvez ao longo do tempo nós vamos nos anulando ou diminuindo ou superficializando as nossas formas de estar, não porque nós não amamos a outra pessoa, mas sim porque nos fomos desabituando de o fazer. A rotina, inevitavelmente, está sempre ali. Temos que ser nós a estar atentos a ela e tentar aprender a lidar com ela e não permitir que ela cause danos graves nos relacionamentos. Exatamente, tal como este evento que hoje fizemos, e está muito bom. Quem desejou estar neste momento quer tornar-se mais consciente de como é que eu posso levar uma relação íntima, na minha conexão com a relação, mais profunda. Aonde é que eu estou a falhar na relação? E quando estamos a dizer falhar, não significa atribuir culpa, mas sim de entender a compreensão. Então, eu, mulher, já levo para casa uma forma de comunicar com o meu homem para o ativar. Eu, homem, já levo uma forma de comunicar com a minha mulher para voltar a estabelecer esta conexão. E é aí que voltamos a ter esta relação mais saudável. Porque é importante que as pessoas percebam que o ato sexual é a maior intimidade que se pode ter. E os benefícios das pessoas estarem próximas nessa intimidade, o que isso pode trazer a nível da relação para os dois. O ato sexual é a intimidade maior do ponto de vista físico. Do ponto de vista emocional, começa todo ele antes. Exato. E então todos nós trabalhamos o ambiente sexual, que acaba por ser a intimidade do casal, nesta expectativa e perspectiva que construímos sobre a nossa mulher e a nossa mulher sobre o nosso homem, em que apenas queremos dar o melhor que temos, sem nada esperar receber. Mas na realidade todos trabalhamos dentro de nós a reciprocidade de ter. Se eu não sou elogiada, eu vou me anular na forma como estou a vestir para o meu homem. E o mesmo se passa que o homem, se não se sente a ser valorizado, elogiado, ou a ter o prémio do 10º sim, que é hoje sim, ele sente-se castrado e vai-se reduzindo nesse expressar. Então, é aqui a chamada de atenção, é que nós podemos regenerar relacionamentos só apenas sentindo que aonde é que eu anulei a minha relação com esta pessoa, em vez de estar a dizer aonde é que tu anulaste a nossa relação, onde é que tu deixaste de dar, onde é que tu deixaste de contribuir, onde é que tu deixaste de fazer. Então, muitas vezes estes conflitos são por expectativas erradas em que eu vou me vestir desta forma na expectativa que ele me elogie. Se ele não me elogiou, eu posso ativar dentro de mim a rejeição ou o abandono e vice-versa. Eu posso levar a minha mulher a jantar fora ao melhor sítio
que eu idealizava que ela fosse gostar, e no momento de lá estar, ela pode ter a cabeça a pensar noutras situações que é da nossa vida, das nossas contas, das nossas preocupações, e ela não elogiou o lugar onde nós estamos. Então, se eu estive neste evento, eu da próxima vez vou estar sentado a jantar e vou dizer: eu trouxe-te aqui de propósito para te agradecer a fantástica mulher que tu és na minha vida. E ela aí desce ao chão e pensa assim: epá, obrigado, meu amor, por me teres trazido a este lugar onde me pediste a primeira vez em namoro. E estas coisas são importantes. E elas têm que existir. Carla, tu gostas de arroz doce? Gosto muito. Boa. Eu também. Há muita gente que sabe. Só que eu também gosto de doce da casa. E então, eu sei que vou fazer o melhor doce da casa para ti. Tu vais adorar o meu doce da casa. O meu doce da casa é o melhor do mundo que alguma vez fosses comer. E eu vou-te fazer para ti. E tu sabes que eu tive toda a semana tão dedicada a fazer o doce da casa que tu veste na obrigação de ter que comer. Só que tu não gostas daquilo. Só como nos estamos a conhecer, tu comes e agradeces. Tanto faz ser homem ou mulher, sim? Ou relação. A questão é que depois de passar 2 ou 3 anos, eu ainda ando a fazer doce da casa. Só que o pico do fogão já apagou e o forno, não vale a pena pôr lá a massa para dentro que não vai cozer. E o que é que cada um vai dizer ao outro? Outra vez! Eu detesto isto! Eu vou dizer o quê? Durante todo este tempo sempre comeste e agradeceste e hoje é que não serve. Então, eu esqueci-me que ela gostava de arroz doce. E eu também. Só que num determinado momento eu tenho outras sobremesas que gosto. E tu também. Mousse de chocolate. E então eu anulei. Eu gosto tanto que lhe vou dar o que eu mais gosto sem perceber que ela gosta. Mas ela gosta de mousse de chocolate. Eu não alinho mousse de chocolate. Eu também podia ter vivido isso. Uma semana muito tramada e eu quero te presentear. Eu sei que adoras mousse de chocolate. Eu não. Até assim, vómitos de haver. Então vou fazer a melhor mousse de chocolate para ti, quase que fui vomitando várias vezes enquanto eu estive a fazer. E naquela sexta-feira, peço desculpa, naquela sexta-feira, aquela semana de trabalho, que eu sei, ela vai se passar, quando tiver a mousse de chocolate no fim da refeição, ela vai adorar. Fazemos o jantar e eu digo assim: olha, tenho uma surpresa para ti. Eu vou buscar a mousse de chocolate e ali... E meto a mousse de chocolate em cima da mesa e ela diz-me assim, ou ele: ai, peço desculpa. Hoje não me apetece. Hoje não vou conseguir comer isso. Só de ver, quase que me vou vomitar. E eu olho para aquele litro de mousse de chocolate e penso: Para tirar com ela. estragar não vai, alguém vai ter que comer. E então aqui começa a rejeição e o abandono, que é: eu faço tudo pelo outro e estou na expectativa que o outro também. Mas eu posso fazer tudo pelo outro que eu tenha gosto. Vamos inverter isto e vamos falar de arroz doce. Eu fiz a semana toda a pensar no arroz doce e na sexta-feira apresentei-lhe 1 quilo de arroz doce. E ela diz-me: hoje não consigo comer. Mais fica para eu comer. E não há nenhum stress. O mesmo se passa de um restaurante. Eu vou convidar a pessoa que eu mais amo a um restaurante que ela aprecia, mas eu não. O que é que vai acontecer? Estou farto de lá ir, mas tenho que ir. E quando é aquilo que os dois gostam, que os dois apreciam, eu vou convidá-la ao sítio que eu mais gosto de ir. Se ela hoje não estiver bem, eu vou estar mais cuidadoso em que ela esteja bem. Eu estou onde eu quero estar. Está tudo certo aqui. Se ela não está bem, eu não me sinto nunca rejeitado ou abandonado. Hoje não é o teu dia, não tem mal. 50% de mim está perfeitamente bem. Eu vou cuidar de ti. Então esta linguagem, por vezes, que nós perdemos, nesta sexualidade que estamos a utilizar este termo, mas atenção, que é o nosso tema, falamos de intimidade e a sexualidade não é só sexo fisicamente dito. Então esta forma de nos expressarmos a nível relacional também significa eu dar ao outro tudo o que de bom e de melhor eu também quero receber. E esta é a premissa que devemos de inserir na nossa vida. E este cuidado recíproco, não é? Este cuidado recíproco. Ou seja, se tu gostas de arroz doce e eu gosto de arroz doce,
eu não estou a fazer doce da casa ou mousse de chocolate, porque eu não estou nessa equação, tu não estás nessa equação. Se estivermos os dois nessa equação, nós vamos fazer. Então vamos nos recordar para trás. Quando conhecemos alguém, perguntamos coisas sobre essa pessoa. E queremos saber coisas sobre ela. Mas porquê? Para termos argumento, convite e tudo o que possa ser. Qual é a tua cor favorita? O que é que tu gostas mais de comer? Queremos agradar. Exato. E esse agradar é entrarmos na comunicação do outro. Exato. Quando queremos entrar na comunicação do outro, queremos entender o que o outro gosta. Agora acrescentamos esta premissa de que, se tu gostas tanto de mousse de chocolate e eu não te vou fazer mousse de chocolate para te agradar. Mas eu descobri que os dois temos coisas em comum. Afinal de contas, eu vou viver com quem? Com quem tenho mais coisas em comum ou não comum? Eu escolhemos as pessoas para estar, todos se sentaram nesses sítios, certamente têm o mais perto de vocês, as pessoas têm mais coisas em comum. Não foi ao acaso. Quantas vezes nos sentamos em mesas de pessoas que viveram as mesmas histórias de vida? Quantas vezes vamos a cursos e que estamos com as pessoas que viveram as mesmas situações de vida? Então a nossa comunicação, por vezes, é muito mais inconsciente do que consciente. Quando escolhemos o nosso parceiro para a vida, temos mais coisas em comuns do que não comuns. Até as próprias feridas emocionais. Então esta forma de comunicar tem que ser também racional em sabermos, entre aspas, aguentar para perspectivar esse enriquecer de vida que nós queremos ter. Afinal, com quem é que nós vamos envelhecer? É com os filhos? Ou com a pessoa que escolhemos para viver? O prolongamento dos relacionamentos, se calhar, também acaba por afetar esta comunicação empática, não é? O prolongamento dos relacionamentos, quando nós falhamos nestes triggers emocionais, em que deixamos que o trigger faça silêncios, em que deixamos que estes estados emocionais façam afastamentos, aí sim, quanto mais tempo nós lá tivermos, mais iremos sofrer. Já não é há 3 anos que eu ando a comer doce da casa, já é há 4 ou 5 ou há 10 ou há 15. E vou-me chatear dessa situação. Então, nenhum género está errado. São comunicações diferentes que nós fomos aumentando ou expandindo nessa forma de estar. Sim. Sim. Nelson, diz-me uma coisa, a sexualidade mantém-se igual ao longo da vida? A sexualidade não se mantém igual ao longo da vida. Na realidade, nós temos aí uma grande diferença emocional, que tem a ver com a nossa fisiologia corporal. À medida que vamos aumentando a nossa idade, também a nível de estrogênio, progesterona e testosterona, não é? Eles vão reduzindo. Vai baixando. A mulher pode passar por fases de menopausa e o homem por fases de andropausa. Então o próprio corpo muda, não é? Por mais que eu dê forte no ginásio, não vou ter aquele corpo de 25 anos. Exato. Paciência, fizesses. Agora olha. Então essas alterações hormonais, femininas e masculinas, elas são proeminentes. E então, quanto melhor a gente tem os hábitos de vida de hoje em dia, mais retardado fica esse envelhecimento precoce, não é? E nós conseguimos melhorar isso. Estas diferenças fisiológicas no homem e na mulher, elas devem ser tidas e devem ser estudadas e devem ser faladas. Por vezes o nosso homem deve de saber o que é que está a acontecer com o nosso corpo mulher. Isso não significa eu ter vergonha de me expressar. Significa que eu, mulher, que sou tua mulher, que nos amamos, tu precisas conhecer o que é que está a acontecer comigo. E a mulher tem um ciclo durante um único mês de vários estados de estrogênio, progesterona e testosterona, estados hormonais, que se modificam nos seus estados emocionais. E o homem aprende a saber disso, dizendo, é aqueles dias do mês, não é? Alguns aprendem. E quando é no início, ele sabe que é nesses dias do mês que ele tem que criar o tal ambiente para desabrochar, para criar uma conexão do casal que seja mais exigente. Então, essas necessidades nós conseguirmos falar, sabendo destas alterações fisiológicas, que é típica da idade, que progride na idade, elas podem mudar as nossas prioridades de comunicação. Não só isto, mas também todas as outras situações. Reparem que com o avançar da nossa vida, também os nossos filhos vão crescendo. O stress diário, a forma de ser, estar-se a interagir nas obrigações de casal, de família que vamos tendo. E depois vamos para os nossos tempos e os nossos horários. Quem é que tem hábitos e rotinas de saúde e de bem-estar, com o seu próprio físico, a sua mente? A alimentação, o exercício físico e até a meditação. Todas essas práticas que nós vamos reduzindo para dar tempo aos objetivos, que é trabalho e relacionamento. E relacionamento não estamos a falar de uma intimidade a dois. É quando um casal tem filhos, a prioridade é os filhos. A segunda é o trabalho. E depois é aquela pessoa que vive lá em casa que nos encontramos num quarto. Cada um para dormir. Pouco falamos dos dois.
Então todo o terapeuta diz assim, tem que ter tempo para os dois viverem. Quando é que vocês namoram? Então vocês não namoram. Não há tempo. Não há priorização nessa situação. Então às vezes o que nós temos que falar muito entre casal é, tu tens que cuidar de ti. E eu tenho que cuidar de mim. E isto não significa separar-se. Significa que eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que estar bem. Cada um tem que praticar autocuidado. Cada um tem que praticar autocuidado. E depois, nós os dois temos que nos entender. Exato. Nós os dois temos que estar bem. E tem os filhos. Já vamos aos filhos. Somos nós os dois que vamos aos filhos. Somos nós os dois que cuidamos dos filhos. Então, quase que nos dá a sensação que fomos ensinados que prioridade é os filhos. Está certo? E com quem é que eu vou envelhecer? Quantos casais se separam no primeiro ano de nascimento do filho, que é dos momentos mais difíceis do casal. Quando tem o primeiro filho, todo o trigger emocional que existe naquele casal ele vai surgir. Noites mal dormidas, stress, contas a subir, cada mamada uma... E então vai dar trabalho. Se o casal tiver ali situações de stress ou de ansiedade um com o outro, ao final de um ano ter o filho, a coisa vai ficar ali meio tremida. Mas fazemos outro. E a coisa fica mais sustentada, não é? Então é essa necessidade que nós temos de comunicar com o nosso parceiro, em que eu preciso de estar bem para te ajudar a ficar bem, mas estás em compromisso comigo em também ficar bem. E com o avançar desta idade, esta sexualidade vai sendo mais desafiante, porque nós não temos a saúde com menos de 30 e o corpo vai se expressando. Se nós não tivermos os hábitos e as rotinas de saúde proeminentes, como exercício físico, meditação, os próprios hobbies, que nos vão ajudando a dar esta sustentação. Os hobbies devemos incluir também o casal. Aquilo que eu gosto de fazer, se estiver em sintonia contigo, eu vou querer fazer contigo, para que os dois podemos estar em sintonia, em conexão no casal. Então esta sexualidade ela vai mudando ao longo do tempo e a sexualidade madura não vive da intensidade do impulso, não vive de dar mais gás, ou temos de ter mais relações, ou temos de estar unidos. Com a da terapeuta que às vezes tem crítica ao julgamento, sim? Que insiste para que as pessoas tenham mais relações sexuais, as pessoas que estão na frente pensam assim, mas eu tenho lá vontade de ter relações sexuais quando chego a casa com 16 horas de trabalho e tenho mais isto para fazer e aquilo para fazer. Quero é descanso, sai-me da frente, não é? E então é esta compreensão e conexão que temos que estabelecer, mas também saber que esta conexão de casal também passa por esta intimidade, que não só sexual, do ponto de vista físico. Podemos dizer que ensinaram-nos tudo sobre o corpo, menos a saber falar dele. Yeah. Praticamente foi isso. Essa é a grande ironia. Nelson, achas que a educação sexual foi igual para homens e mulheres? A educação sexual, que é um grande tema iniciado nas escolas nos últimos anos, e não me vou opinar sobre isso se é certo ou correto, porque a minha opinião pode ser bastante controversa. Mas eu lembro-me da minha educação sexual e dos meus colegas. E daquilo que nós estudamos quando avaliamos a comunidade. O homem aprendeu a relação sexual por filmes pornográficos. E revistas? Mandas vir uma pizza, está resolvido. Vamos de carro, simulas que o carro se avariou, está resolvido. E a mulher? Filmes de amor, de paixão, da flor, do ajoelhar no chão. Românticos. E então, no final, aparece uma relação amorosa. Então, aqui começou o problema. Quando ela me quer dar a mão, eu penso, nunca vi isto no filme. No teu filme. Mas estou à espera de chegar ao restaurante, comer uma pizza e voltar para o carro. Mas voltei para o carro, ela só quer dar a mão. Isto não estava no filme. Então, este tipo de diferença que existe, e vamos nos rindo porque o tema é pesado, não é? Esta aprendizagem de sexualidade é diferente de género. Claro que o homem, quando quer agradar, e não é sempre assim, que dá a mão e que paga o jantar e que quer a finalização, também é assim. A mulher também sabe que esse é um processo de reciprocidade, de premiar a relação sexual que foi tendo, sexualidade pela intimidade relacional. Então, nós é que devemos de reconhecer que muitas vezes o nosso homem não sabe sequer como é que é o órgão sexual feminino. E muitas vezes a mulher também. E podemos dizer, nesta era isso já não acontece, já temos isso tudo exposto. Não é bem assim. Ainda hoje em dia temos a sexualidade pouco exposta na mulher e falamos de um ato
de saúde normal e natural, que é o auto-amor, masturbação. Auto-amor é Eu disse que tinha que falar disto, não é? O auto-amor é muito bom. E então, essa situação, por vezes, ela é negligenciada na própria mulher. E o homem masturba-se regularmente. E é bom que a mulher saiba e tenha conhecimento disso. É uma forma de manter a sua própria saúde fisiológica e não significa que é uma perversão sexual. Às vezes significa mais uma manutenção. Mais ou menos assim. Também a mulher deveria de explorar essa forma de se sentir e até de se prazerar e muitas vezes até de ensinar. O próprio homem, se aprendesse e tivesse essa abertura de conexão, podia melhorar a relação do casal ou até a sexualidade dos dois, que é muito importante e os dois se sentirem reconhecidos. Estes temas, por mais que pareçam que só são falados num grupo de 2, 3 mulheres e quase que em silêncio, acreditem que em gabinete muitos destes temas são falados. E nesta modernice de vida que estamos a ter, dá a sensação de ficarmos retrógrados ainda de conseguir expressar uma sexualidade perfeitamente natural e normal com a pessoa que todos os dias dormimos, todos os dias estamos. Então aí ficamos atrasados. Agora, a mulher nesta sexualidade também foi educada a que a 10 convites ela saiba dar 9 nãos. E o homem está programado para que a 10 convites, um será sim. E então é normal e natural que o homem convide a mulher 10 vezes e uma será sim. Não poderá ser habitual que em 10 todas tenham sido não. Este não pode, mais uma vez, apagar o bico do fogão e o homem deixa de insistir. E a mulher começa a dizer que ele já não me procura, ele já nada quer comigo. E a pergunta é, vamos olhar aqui para trás. Quantas vezes o não foi metido? Alguma vez o sim foi dito? Se ele nunca se chegou, o homem entrou num processo de castração. Acabou por reduzir a sua forma de comunicação. Esse castrar o homem pode ser difícil depois de reconectar. Acender o bico do fogão pode ser necessário um terapeuta entrar num processo para produzir outra vez essa conexão. Já quando a mulher tem o hábito de dar 9 nãos, é bem-vindo isso. O género feminino deve-se elevar. E eu exijo que o meu homem me presenteie com uma flor na mão. Porquê que não? Esse é o género feminino que faz com que o homem sinta o desejo de correr atrás da mulher, de lutar por ela. O homem aprendeu a ter sexo por filmes pornográficos, mas também sabe que existem filmes de amor. Então é a mulher que vai lhe mostrar quais são os filmes da minha vida que eu mais gosto de viver. Ela criou a expectativa de viver essas relações de amor, através desses filmes de amor, com este homem. Só que ele não viu dessa forma. Então nós, mulheres, vamos educar o nosso homem a fazer de ator no nosso filme. Voltamos sempre à questão da comunicação. Voltamos sempre à questão da comunicação. Neste caso, da ausência dela. Yes. Os casais falam muito pouco sobre a sua intimidade. Essa é a maior dificuldade que se observa. Então temos a parte do script de fazer amor e depois ligamos o botão vermelho e vamos ao parte do script que o meu homem gostou de ver nos filmes que ele tinha da adolescência, em que sou eu agora a atriz nesse filme. E aí o homem acaba por se sentir amado e desejado em verificar que a minha mulher tem uma performance íntima em que me sinto valorizado por verificar que ela me deseja, tal como eu aprendi nos filmes da adolescência. Então vamos apelar a que a plateia tenha memorizado o quão é importante falar com o parceiro e que hoje vá daqui com uma postura completamente diferente perante o seu relacionamento. Yeah. E o quão é importante a comunicação para estabelecer uma intimidade saudável entre os casais. Da comunicação há uma metáfora muito interessante, que é: eu vou à perfumaria e escolho 3 perfumes. E como eu sei que lá em casa o perfume tem que ser escolhido a dedo, eu vou levar 3 amostras. E chego a casa e diz: querida, destes 3, qual tu gostas mais? Eu gostei os que eu mais gostava. E ela experimenta os 3 e diz: nenhum. Está certo.
Mas eu fui no dia 28 àquela palestra, portanto eu tenho que levar isto com mais atenção. Voltei lá à perfumaria, escolhi mais 3 que eu gostava, aqueles 3, qualquer um deles eu comprava na boa. Mas fui com mais atenção. Querida, e estes 3? Nenhum. Eu volto à perfumaria e vou escolher mais 3. Querida, e destes 3, estes 2? É lá. Tens a certeza? Das duas uma, já nem quer saber, vê o que tu quiseres. Ou acontece um processo de comunicação absolutamente fantástico, que nós nos esquecemos. É que eu, quando fui escolher os 3 que eu gostava, eles eram os 3 amadeirados. E os outros 3 eram amentolados. E os outros 3 eram uma mistura de floral com outra coisa qualquer. E então eu percebi que eu gosto destes 9. Mas ela gosta de mais destes 2. Então eu vou calibrar o meu gosto com o dela. Então eu começo a sentir que ela aprecia mais este tipo de perfumes que eu também aprecio. Lembram-se da história do arroz doce? E da mousse de chocolate. Então eu vou escolher o quê? O que eu gosto e ela aprecia. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Eu vou à perfumaria, eu compro um perfume, eu chego a casa e ela diz-me o quê? Que perfume fantástico. Eu vou comprar um perfume para ela e ela diz, como é que tu sabes sempre o que eu gosto? Porque nós já calibramos isto. Só que eu, homem, tenho que ser inteligente em calibrar e ela, a mulher, vai ser inteligente em calibrar. Então eu vou-lhe mandar 10 vestidos que vejo em atriz todos os dias e ela diz, não gosto, não gosto, não gosto, gosto, não gosto, gosto, não gosto, gosto, não gosto. O que é que eu estou a aprender? Estou a aprender o que ela gosta. Chega um momento, entramos na Zara, vamos 2, vão outros 2 casais. Chegamos lá e as mulheres estão a escolher a roupa que querem e nós, homens, em vez de ficarmos sentados no sofá, vamos participar, conversando a nossa vida. E ela está a ficar frustrada porque está a escolher roupa e não está a ficar bem. E eu olho para a esquerda e para a direita, pego umas peças, entro lá no vestiário, estou-me lá, não sei o quê, e ela sai para a roupa que eu disse que ela ia vestir e que ela leva para casa. E o homem, meu amigo, diz assim mesmo, quem manda aqui és tu. Machado. E a amiga dela olha para ela e diz assim, fogo, tu vestes a roupa que o teu homem te manda vestir? Estás a gozar ou quê, amiga? É a roupa que eu mais gosto. O que é que isto fez? Nós já calibrámos isto. Então, ela não reparou naquelas roupas e eu verifiquei aquelas roupas e disse, olha, experimenta lá esta, isto acho que vai ficar fixe. E ela disse, uau, eu nem vi, como é que tu conseguiste ver isto? Significa que nós já calibrámos. Então, a metáfora do perfume é, já nos escolhemos, já comunicamos e sabemos o que temos que escolher. Nós sentamos numa mesa num restaurante e um que se levanta para ir à casa de banho, quando chega à mesa, o pedido está feito. Não é o outro que está a impor. Eu sei perfeitamente aquilo que tu queres comer, aquilo que te apetece. Já viram a conexão de um casal desta forma? Isto não é teorizado, isto é prático. Só que requer o quê? Requer que nos possamos dedicar, que tenhamos tempo e momento para aprender o que é que o outro gosta. Só que o gosto, ele modifica-se ao longo do tempo. Quem tiver filhos sabe perfeitamente que esta semana é rosa e para a semana que vem é amarelo. E na outra a seguir é azul. E nós, à medida que vamos crescendo, vamos criando um estilo. Mas quem está connosco tem que perceber aquilo que nós gostamos. Tem que haver esse estilo de comunicação. Yeah? Ok. Então ainda está a valer para esses estímulos a pessoa usar pouca roupa? Espera aí. Atenção. Isso não estava no programa. Com o meu mulher, atenção. Não estava no programa. Não coloque isto aqui do lado sempre feminino, ok? Certo. Baby, take off your coat real slow. Baby, take off your shoes. Yeah, I'll take off your shoes. Baby, take off your dress. Oh, 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 yes. You can leave your head on.
up in the air, now shake 'em, shake 'em. You give me reason to live. 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 Sweet darling, you can leave your hat on. You can leave your hat on. Ooh, such pieces mind talking, trying to tear us apart. They don't believe in this love of mine. They don't know what love is. 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 Ooh, sweet darling, you can leave your hat on. You can leave your hat on. Pode ser o chapéu ou outra peça de roupa. Às vezes despimos a alma mantendo a roupa, não é? Muito bem. Nelson, podemos então dizer que sem estrutura não há relação, sem acesso não há intimidade, sem vida não há desejo. O que é que faz então uma relação funcionar? Bem, aqui às vezes nós anulamos a nossa forma de ser, com tantos nãos, ou tantos sims, ou tantas ausências, ou falta de comunicação. Eu trouxe o machado, tinha esta estrutura, é afiado, vigoroso e é pesado. Pega-me no machado. Pegas com jeitinho. Como é que te sentes com isso na mão? Desconfortável? Não tem nada a ver comigo? E é pesado. Não gosto. Então há quem deva de pegar nele e há quem deva de saber usá-lo. Há quem nasça com uma estrutura física ou fisiológica para lhe dar uso. E é essa pessoa que o deve assumir na sua vida. Muito bem. Então, e se eu agora te desse a minha chave? Pega lá nela. O que é que tu sentes? Olha para ela. É difícil de manusear. Não sei qual é a fechadura que ela tem que entrar. Tenho uma chave para abrir que porta? O que é que me aguarda do outro lado? Já me esqueci da porta que abrimos com ela. Mas parece que não sabes mexer muito bem nela. Não tens muito jeito de mexer na minha chave. Obrigado. E agora vou-te pedir para pegares na minha rosa. Pegue por onde? Onde achares que é mais interessante. Não sei pegar na tua rosa. Não fui habituado a pegar em flores. Já foi tempo de as escolher e de as dar. Mas se me ensinares... O que é que se passa aqui? Neste momento? O que é que se está a passar aqui? Então é esta estrutura de género, na brincadeira que o fizemos, em que às vezes anulamos a mulher fazendo o que lhe tiramos espaço do papel dela, não porque tenhamos papéis diferentes, ou que teremos que cada um cuida de uma situação lá de casa. Se és a mulher, tens que fazer a limpeza de casa e eu é que vou trabalhar. Não é disso que estamos a falar. Mas falamos de que muitas das vezes anulamos o papel do outro e assumimos papéis que não deveriam ser nossos de género. Sem às vezes nem nos apercebemos. Sem às vezes nos apercebermos, sim. Às vezes acabamos por
ver a nossa mulher mudar uma lâmpada em casa enquanto eu estou no sofá ou na cozinha a cozinhar. Eu, mais uma vez, não estou a dizer que isso está errado. Às vezes é que não compactuamos com o papel de género de cada um e, sem apercebermos, acabamos por compactuar com mudarmos os nossos papéis. A mulher que conduz e o homem vai ao lado. Então, se o homem conduzir, quem é que será o GPS? Seria a mulher. Não porque é que fala, mas é aquela que sabe o caminho que devemos de ir. Então é como se muitas vezes a mulher é a arquiteta da relação e o homem o construtor. E é essa forma de comunicação que devia de existir. A nossa mulher sempre sabe o que devemos de construir na nossa vida. E perdoem-me os homens, mas elas são as mais inteligentes, as mais visionárias, as mais detalhistas, as mais intuitivas. Nós não vemos um à frente e ela já está a ver tudo. Aquela tua amiga está muito interessada em ti. Aquela? Não, é só amiga. Ela já topou tudo. Aquele teu amigo vai-te fazer a folha. Não, o gajo porreiro. Sem entrar nestes esquemas maquiavélicos, entre aspas, mas muitas vezes a nossa mulher é a arquiteta lá de casa que vê a situação toda antes dela acontecer e que nos podia ver para onde é que nós devíamos de ir e o que fazer acontecer. O homem é o construtor. Mais uma vez, ele é o que faz 1 mais 1 são 2. Eu faço construir aquilo que tu arquitetas para nós. E a 2, fazemos essa vida acontecer. Então, este estado de se completar e não se tornar oposto. Vamos dividir as tarefas e vamos dividir. Mas onde é que tu és mais detalhista e perfeccionista? Avança nessas, que eu vou nas outras. Claro. Mais uma vez nos estaríamos a complementar. Uma vez eu estava numa palestra de antropologia, a malta que estuda a Malta, né? A malta que estuda a Malta que vive cá nesta terra. Eu considero que os antropólogos são os que mais sabem sobre nós, não tanto os teóricos ou teorizados de todas as ciências humanas. E ele dizia assim: é sempre o homem que come a melhor parte da gazela. E acabou aqui a conversa. As crianças e a mulher comem as sobras da caça. Bem, aquilo criou-lhe um burburinho, não é? E houve ali um grupo de mulheres que olhou para o homem. Claro. Bem, mas aquilo tem uma teoria por trás. O homem é o caçador, a mulher é a arquiteta. Então a mulher preparava o homem para ir à caça e dizia-lhe que o sol nasceu ali, nesta época do ano, as manadas andam por aquele lugar, eu acho que tu devias vir às 5 ou 6 da manhã naquele sentido e apanhar a caça. E ele ia. A sabedoria e o conhecimento da chave. A sabedoria e o conhecimento da chave. Mas nem sempre a caça corria bem. E a gazela era uma gazelinha. E quando ele vinha para casa com o que tinha apanhado, tem em casa as crias, os filhos e a esposa. Então ela preparava a comida e dava-lhe a ele o melhor, mesmo sabendo que os seus filhos e ela iam comer as sobras. Isto é horrível, não é? Como é que ele é capaz disso? Ela sabia perfeitamente que se o meu caçador estiver mal nutrido, como é que ele volta à caça? E se ele não tem capacidade para voltar à caça física, como é que eu vou sustentar a minha família e os meus filhos? Claro que isto é só uma metáfora da antropologia. E na realidade, quando ele come a melhor parte, certamente aquela gazela já vai ser uma gazela muito maior. E ela continua a dar-lhe a melhor parte. A diferença é que quanto maior for o ganho, todos vão ganhar. Não significa que seja o melhor do melhor ou o especial do especial. Significa que sempre o caçador esteja motivado e preparado para sair lá fora. E isto é jogo de equipa. Se o arquiteto se entender com o construtor, não vai haver chatices, nem vai haver problemas de construção. E esse complementar faz todo sentido. Muitas vezes ouvimos as expressões de quem veste as calças lá em casa é a mulher. Nós costumamos dizer isso. Em que medida é que eu comecei a vestir as calças e anulei as calças do meu marido? Ou quando é que o meu marido começou a vestir as minhas saias? Então, se isto acontece na nossa relação, temos que voltar a dar papel de género à pessoa com quem estamos. Porque essa situação tem que ser outra vez retomada, elogiada, aprofundada, para que os dois saibam o papel do casal que estão a ter. Então, se o homem não tiver espaço para ser homem, quem é que assume o caçador?
Se a mulher não tiver espaço para ser a arquiteta, quem é que assume a arquitetura? Algo assim. Exato. Talvez o maior ato de intimidade não seja fazer mais, mas antes compreender melhor. Vais ficar com o meu machado ou vais mudar? Já não percebeste a mensagem enquanto estava aqui a dar? O compreender melhor é saber qual é que é o nosso lugar. E o meu lugar não é com o machado. Ok? Porque eu gosto de ser mulher e não gosto de ocupar o lugar do homem. Obrigado. E assim, te dou esta rosa. E a chave para que possas abrir as nossas portas do futuro. Com sabedoria e muito conhecimento. E a flor, sempre com sensibilidade e delicadeza. E é esta complementaridade que é importante, não é? E é essa que vamos construir. Muito bem. Então, depois deste momento bonito, não sei agora. Olha lá, peraí. Tu estás emocionado. Ele ficou Tu emocionado. ficaste Eu agora emocionado. fiquei aqui já Ele ficou fiquei. emocionado. Não, tu não estavas a entrar. Ela estava ali a fazer tempo à tua espera. Tu só davas aí ao acordeão. Já percebi. Pronto. Mete aí a voz no sítio e avança, meu. Malta tem que ir para casa. Então eu trago aqui uma música, mais uma vez, que fala de mulher, mas entendam porque eu escolhia, porque é das músicas, ao mesmo tempo, talvez mais bonitas de mensagem e de amor, e ao mesmo tempo tão carregada de sensualidade, que é um bocadinho a forma como nós podemos também entender esta questão de intimidade. Tudo que aqui é quente, é sensual, e ao mesmo tempo é ternurento e delicado, como a flor. Espalhem a notícia do mistério, da delícia desse ventre. Espalhem a notícia de que é quente e se parece com que é firme e com que é vago. Esse ventre que eu afago, que bebia de um só trago, se pudesse. Divulguem o encanto do ventre de que canto que hoje toco. Apelam da tardinha, desemboco tão cansado. Esse ventre vagabundo que foi rente e foi fecundo, que bebia até ao fundo. Saciado eu fui ao fim do mundo, foi ao fundo de mim, vou ao fundo do mar. Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher. Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher bonita. A terra tremeu ontem, não mais do que anteontem pressentiu. E o ventre de que falo, como um rio, transbordou. O tremor que anunciava era fogo e era lava, era a terra que abalava o que sou. Falei-vos desse ventre, quem quiser que acrescente da sua lábia, que é bom entendedor, meia palavra basta só, adivinha do que há mais, os segredos dos locais que no fundo são iguais. Em todos nós eu fui ao fim do mundo, vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar. Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher. Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher bonita. Depois, dentre os escombros, ergueram-se dois ombros no murmúrio. E o sol, como é costume, foi um augúrio de bonança. Sons e salvos, felizmente, como um riso veio ao ventre. Assim veio de repente uma criança. Eu fui ao fim do mundo, vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar.
fundo do mar no corpo de uma mulher. Vou ao fundo do mar no corpo de uma mulher bonita. Eu fui ao fim do mundo, vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar. Vou ao fundo do mar no corpo de uma mulher. Vou ao fundo do mar no corpo de uma mulher bonita. Muito bem. Parabéns. E chegamos ao fim. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigada por estares desse lado. Eu sou a Carla Correia. Eu sou o Nelson Oliveira. E esta foi A Voz da Mente. No próximo episódio, A Voz da Mente continua, porque aquilo que não escutas hoje, a vida repete amanhã. Obrigada. Ora, muito bem. Já viram este videozinho? Isto vai ser uma novidade que vamos ter cá este ano. O nosso Summit vai ser cá em Torres Novas, Médio Tejo. Estamos a falar nele porque ele vai ser um evento da região centro, bastante importante para a economia também local. E a todos aqueles que sentirem que querem participar e que sintam curiosidade, podem aderir à nossa comunidade WhatsApp, onde iremos sempre partilhar mais informações acerca do evento. Temos também as nossas páginas de Facebook e Instagram, que podem aderir e colaborar connosco também para evoluirmos e divulgarmos este evento que iremos fazer. Agora esta equipa maravilhosa que esteve aqui hoje a trabalhar e a fazer mais um evento. Temos aqui a Helena Caetano, a nossa diretora de produção e comunicação. Salva de palmas. Temos o nosso Bruno Oliveira, conteúdos digitais e música, que sempre faz uma animação fantástica. Muitos parabéns, mesmo. Temos a nossa Carla Correia, que é coach, comunicadora, formadora. Será ela também a apresentadora do Summit Médio Tejo, que vai estar em cima do palco, a nossa Cristina Ferreira. Estou-te sempre a chamar isso. Muito bem, eu sou o Nelson Oliveira. Muito obrigado pela vossa presença. Estejam sempre disponíveis. Temos aqui o nosso canal, que temos no YouTube e também temos no Spotify, se quiserem seguir, que no futuro também iremos ter uma projeção em direto. É isso mesmo. Que é aquilo que a gente... Façam subscritores para podermos... Exato, os subscritores irão promover a gente poder fazer isso. Se quiserem sempre acompanhar, sempre temos os nossos vídeos e de outros, tal como este, que irá ser também lá colocado. Estes somos nós e obrigado por terem estado cá. Muito obrigado.